Olá, meus amigos, muito boa noite a todos, que Jesus a todos abençoe, fortaleça e ampare. Uma alegria retornarmos aqui com o estudo do livro Nosso Lar, nessa oportunidade. Agradeço a todos aqueles que já chegaram aqui para o nosso estudo, Reis, a Tânia, a Patrícia, a Thaís, a Rosa, a Yara, a Cristina, a Vânia. Sejam bem-vindos, Tânia, Dalva, a Kátia, quanta gente, né? A Geni, a Solange. Muito bem. Hoje, avançando mais um capítulo aí, chegando no capítulo 15, a visita materna, né? Olá, Helena, como vai? Seja bem-vinda. Para darmos início, eu peço desculpas até pelo atraso inicial, nós vamos ler um trechinho do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho e a vaidade, o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Vou convidar a todos para a nossa prece, para depois iniciarmos aí o estudo do livro. Elevando nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, pedimos apoio nessa noite, que as reflexões sejam positivas, que nos traga um clima de espiritualidade, de conforto, de forças e ânimo para a nossa existência. Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, possa nos envolver em ondas de paz e luz, que nos sintamos fortalecidos com esse estudo oferecido por André Luiz, através do nosso Chico. E que aqueles que estão à nossa volta, os nossos companheiros de jornada, também recebam essa onda de paz e luz proporcionada pelo alto. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Muito bem, meus amigos. Vamos lá? Como vocês já estão acostumados, eu vou fazendo de pouco em pouco a leitura e vou pontuando uma questão que outra, tentando aprofundar um tanto mais. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar também, ok? Ou alguma reflexão que vocês tenham desse referido capítulo. Então vamos lá. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Vocês se recordam então, né? Nós paramos onde? André Luiz pedindo trabalho para Clarencio. Ele passou por aquela entrevista, junto com aquela senhora. Clarencio percebeu que ele queria ser médico no mundo espiritual, ainda não estava preparado para aquilo, mas que ele poderia auxiliar em qualquer trabalho que tivesse ao seu alcance. Ele, muito alegre, recebeu essa abertura dada por Clarencio, né? E ficou ali com essa possibilidade de trabalhar em qualquer função, né? Como aprendiz, como candidato a aprendiz ali junto ao nosso lar. Avançando, então, noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Eu vou pedir um minutinho só para vocês, para eu ir acertando uma questão aqui. Muito bem, desculpem, tá? Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana,
em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Então, ele teve toda a repercussão do tipo de vida que ele teve quando chegou no mundo espiritual, né? É como se realmente ele dormisse, perdendo tempo aqui na Terra, nessa oportunidade tão importante de trabalho. Trabalho para o espírito, não só fazer coisas. Realmente ele teve uma vida muito ativa, mas do ponto de vista espiritual, foi tudo muito pouco considerado, né, por ele, André Luiz. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. E quanto a nós, já nos demos conta da importância dessa existência? O quanto devemos ser gratos pela oportunidade que estamos tendo agora, né? Talvez toda uma repercussão podendo ser mudada a partir das nossas atitudes de hoje. Toda uma mudança de sentimento, de estrutura mental, se tomarmos o bom caminho, uma boa resolução, se compreendermos a nossa reencarnação. Isso é importante, compreender o papel das pessoas que estão conosco, compreender as portas fechadas para nós, compreender a dificuldade do caminho, a dor que surge. Quando com os olhos espirituais compreendemos tudo isso, estamos mais fortes para lidar com essas situações, né? E sem dúvida, do ponto de vista espiritual, quanto mais nos aproximarmos a esse ideal, mantendo a sintonia com o alto, mais fortalecidos contra as quedas nós estaremos. E André Luiz passou dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, ele tinha grande ansiedade de rever o lar terreno, ele queria voltar, ele queria visitar a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos, é óbvio. No mundo espiritual, nós não conseguimos esconder aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Então, os benfeitores sabem o que vai no nosso íntimo e percebiam o que estava na intimidade de André Luiz. Se até ali não haviam me proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Que bom que ele já teve essa consideração, né? Ele percebeu que, olha, todos os espíritos aqui, os superiores, eles sabem o que eu quero. Se não chegou a hora de eu visitar a casa, deve ter um motivo. Como seria importante que nós também tivéssemos isso em mente? Eu queria tal coisa, mas se não chegou até a mim, deve ter um motivo para isso. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria talvez essa promoção, talvez esse reencontro, esse acerto, mas se isso não é possível, os bons espíritos sabem o porquê daquilo não ter acontecido. E ele já estava com essa consciência. Calava-me, então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de reconhecimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso, depois eu vou olhar algumas observações aqui, tá? Que tá chegando. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura, André. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes. De Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Eu gostaria que vocês imaginassem essa cena. Imaginemos o nosso ente querido que partiu. A figura de mãe, de pai, de irmão, de filho, de avô, de avó, alguém que nos é muito caro ao coração. Imagine a hora
que soa o clarim do reencontro. Vocês conseguem imaginar? Diante desse ente querido, recebendo em visita no mundo espiritual um reencontro efetivo? Que dádiva! E foi o que aconteceu com André Luiz nesse momento. Viu a mãe que foi visitá-lo. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela, carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Então, o que eu ia convidar a todos? Olha como que é importante, né? Daquela pessoa que a gente ama, estar próximo dela. Fazer o que André Luiz fez, aproveitando os momentos em que estamos ao lado dela, que talvez não tenhamos dado o devido valor para aquele que está conosco. Parece que ele estará eternamente ao nosso lado, ou que nós estaremos eternamente ao lado dele. Fisicamente isso não será possível. Mais cedo ou mais tarde, nós ou eles desencarnaremos. É a grande certeza que temos nessa vida. E esses abraços, essa proximidade, essas conversas, elas serão interrompidas por um período. Se isso acontece, é porque, na bondade de Deus, ele percebe recursos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Essa saudade que desperta a esperança, que nos estimula a fé no reencontro, que trabalha o nosso continuar. Sem sombra de dúvida, deve trabalhar questões íntimas de relevante importância para o nosso espírito imortal. Então, aproveitemos enquanto estamos ao lado, não é? Aproveitemos, carreguemos no colo, abracemos, vamos dar esses beijos carinhosos, porque farão marcas profundas na nossa intimidade esses instantes. E André Luiz aproveitou esse momento lá, com a mãezinha, matando as saudades. Estás ainda muito fraco, ó. Ou melhor, um item antes. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás muito fraco, filhinho. Não desperdices energia. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou minha fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Eu vou pedir mais um minuto para vocês. Muito bem. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Olha que interessante. Ela se vestia igualmente, se vestia na terra. Aquele vestido predileto, né, que lhe caía bem, ela utilizava o mesmo. Lembremos, e tem um item muito interessante, Laboratório do Mundo Invisível,
no livro dos médiuns, explicando como que funciona essas questões das roupas dos desencarnados, né? Como que, através do pensamento, adequamos a nossa melhor vestimenta, aquilo que nos cai bem, e ela se sentia bem daquela forma e se vestia como nos tempos aqui da Terra. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, areolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. As mães fortes, né? Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Aquilo que eu comentei agora há pouco. Olha que importante. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Quanto essa saudade e essa esperança não mexe com as nossas estruturas íntimas, elimina ilusões, fortalece sentimentos nobres. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, o benfeitor espiritual, né? Observações fraternais de Lísias para esquecer e renunciar às lamentações, mas ao carinho de minha mãe, ao carinho materno, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo de misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas, e males sem fim. Como na Terra, né? Às vezes nós nos acostumamos a reclamações, a queixumes, vamos nesse, vamos naquele, até de forma indevida. Quantas vezes nós não reclamamos situações para com os nossos idosos, por exemplo, que não vão ter como solucionar? Às vezes vamos encher a cabeça dos nossos idosos, dos nossos velhinhos, carinhosamente falando, com problemas que, né, são passageiros, são problemas do dia a dia, mas que para eles é algo enorme. Daí eles vão começar a ficar preocupados com a gente. Se eu falar que eu estou com dificuldade no trabalho, aquilo talvez ganhe uma dimensão superior na cabeça dos nossos entes queridos. Se eu falo que talvez o ano que vem seja difícil, não sabemos como eles podem reagir. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse tipo de queixa, né? Copiando antigas exigências, concluí erroneamente, então, que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas. Olha o que fala André Luiz. No conceito dos filhos, raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. É como se elas estivessem ali para satisfazê-los do ponto de vista material, de suas exigências, faz isso, faz aquilo, vamos colar comigo, e não percebem, né, a força, o estímulo, a força moral que uma mãe, que um pai pode oferecer. Talvez essa ausência só seja sentida após a desencarnação. E na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia, olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa: Ó, filho,
não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, a reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo, mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Peço mais um instante que eu estou com rinite hoje, pessoal. Um minutinho, por gentileza. Eu estou com uma alergia e bem na hora que eu comecei aqui, aumentou. Peço desculpas. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Vejam, ela estava conseguindo enxergar agora no seu filho um espírito, um ser espiritual. E não um bibelô que às vezes nós tornamos os nossos pequenos aqui. Enquanto não olhamos aquele filho e aquela filha como algo nosso, né? Sempre indefesos, pequeninos, e deixamos de olhar como espíritos, com seres, com necessidades, dificuldades, específicas construções. Então ela estava enxergando André Luiz agora do ponto de vista espiritual e percebeu que muitas vezes na Terra tinha mimado ele. Mas agora não. Ela tinha que dar a lição e conversar do ponto de vista do espírito. Não poderia entrar naquela onda mental, né, de ficar para baixo, das lamúrias que tinha aqui na Terra. Então ela já estava tratando de uma forma diferente. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem um processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Olha que visão, hein? Que visão diferente já ela tinha, e uma postura mais firme, né? De não se lamentar das dificuldades, daquelas ausências, mas assumir a responsabilidade daquilo. E é interessante a visão que ela tem também do quê? De que ela não é única a sofrer dificuldades. Depois a gente vai ver que o esposo estava em condições difíceis, ela tinha filhos nas regiões umbralinas, uma filha na região ainda umbralina. Estava com André Luiz nessas zonas inferiores até pouco tempo. Então, olha quantas experiências difíceis ela tinha. Só que ela percebeu o seguinte, não é exclusivo meu isso. Quantos e quantos corações não estão passando por dificuldade? Igualmente, quando observamos a nossa vida e começamos a reclamar, observemos, no entanto, o outro lado. Quantas famílias estão em provações muito maiores que a nossa? Quantos desequilíbrios por aí? Quantas dificuldades físicas? Quantos problemas de natureza material e econômica? Quantos problemas espirituais? Quantos desentendimentos? Reclamamos disso ou daquilo, mas muitas vezes as reclamações são descabidas e também podem notar até uma falta de atitude positiva nossa. Talvez esses problemas sejam os ângulos que nós utilizamos para enxergar. Talvez não percebamos que muitas daquelas dificuldades são melindres que surgem no caminho, são os nossos pontos vulneráveis que foram acionados e não nos demos conta, né?
Então a gente tem que ter essa autocrítica e perceber, não sou só eu que passo por isso. Quantos e quantos não estão por aí também com o seu fardo sendo carregado? E como o fardo não é maior do que podemos carregar, está proporcional. Né? Desde que eu esteja levando ele para o caminho certo, de forma reta, dentro do meu planejamento, é o que me cabe fazer, avançar. Né? Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu: se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Mais uma advertência aqui. Quantas vezes não estamos conversando com alguém e a conversa descamba para algo negativo? Para a doença, para as dores, para o mal, e não aproveitamos para o bem, como se nos alimentássemos do mal. E não duvido que muitas pessoas estão se alimentando desses fluidos, dessas vibrações negativas, porque é aquilo que tem em mente. Então, cabe nos perguntarmos: qual é o pensamento que me alimenta? Qual é o sentimento que me sinto nutrido? Porque se eu me alimento de dor, de coisas tristes, eu vou buscar isso. E, obviamente, eu vou enfermar, eu vou adoecer, não é? Agora, eu também posso mudar essa estrutura e começar a me alimentar com as coisas saudáveis, da mesma forma que eu faço na Terra quando resolvo mudar. Né? Meus alimentos, meus pratos. Eu também posso fazer as escolhas e mudar pensamentos, atitudes e focos de interesse. Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Muda a sua atitude mental. Para de se fazer de vítima. Nem se torne rebelde. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Foi um chacoalhão para André Luiz isso, né? Ele achou que ia ser mimado, que ia passar a mão na cabeça, e ela deu uma orientação espiritual para ele, né? Vendo ele como espírito que errou, que desperdiçou oportunidades, mas que tem toda oportunidade agora para fazer diferente. Né? Se não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, dá para começar agora a fazer um novo fim. E em cima disso ela estava orientando o seu pensamento. Aquelas palavras benditas me despertaram, diz André Luiz. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Vejam, ele recebeu um verdadeiro passe, uma transfusão de energias de amor da própria mãe. E isso acontece conosco no dia a dia. Junto com os nossos filhos, junto com aqueles que amamos, naturalmente doamos energias, doamos fluidos para esses corações. Lembrando que as energias vão do polo que a possui em maior quantidade para o polo que a possui em menor quantidade. Né? É uma questão da física. Ela vai, esses fluidos, daquele que a possui em abundância. Imaginemos, por exemplo, dando um passe em Chico Xavier, falando no meu caso. Ao invés de dar um passe no Chico, eu que receberia dele. E ele, nesse contato com a mãe, recebeu aquela vibração amorosa da mãe e, mais uma vez, se reabastece. Tá? Então, foi esse o primeiro encontro, o primeiro momento do encontro de André Luiz com sua mãezinha no mundo espiritual. Vai continuar, tá? Na semana que vem, confidências. Eles vão agora se aproximar em outras particularidades, em outras conversas, né, para se abastecerem, e principalmente André. Lembrando que a mãe de André Luiz estava em regiões superiores a dele. Tá? Ela era mais evoluída do que ele. Esse amor que ela tinha em abundância, a vida que ela teve, possibilitou de estar em regiões superiores a nosso lar. Então, vejam, aqueles que estão nas regiões superiores podem descer, né? Podem, vamos imaginar assim,
frequentar as regiões menos desenvolvidas que aquelas. Agora, a subida necessita esforço, merecimento, trabalho, né? A gente vai ver logo algo muito interessante, André Luiz indo até a mãe dele. Como isso acontecerá? Agora, a mãezinha vindo e ele tendo essa possibilidade, não é ao acaso, não é à toa, né? Tem os momentos certos. Isso não significa que a mãe tinha abandonado, né? Pelo contrário, a mãe acompanhava ele nas regiões infelizes, pediu auxílio para Clarencio, estava extremamente próximo dela, tá? Dele, quer dizer. Tem algumas questões aqui, eu vou aproveitar esses minutos para a gente conversar um pouquinho. A Rosa Belfort, ela fala o seguinte: o espírito plasma como se vestia ou sua última imagem da última reencarnação? Isso pode ser muito dinâmico, Rosa. Eu me recordo que Chico Xavier comenta que a primeira vez que ele viu o espírito Emmanuel nas margens de um rio, lá na região de Pedro Leopoldo, ele viu como um senhor. De outras vezes, como o senador romano, Públio Lentulus. Tá? Possivelmente ele o vira também como o padre Manuel da Nóbrega, como o padre Damiano, padre Manuel da Nóbrega, que foi uma das reencarnações de Emmanuel, padre Damiano, que está lá no livro Renúncia. Então, de acordo com o pensamento, lembrando que o nosso corpo espiritual ele é muito plástico, tá? Ele é moldável de acordo com o nosso pensamento, desejamos e ele se molda de acordo com esse desejo, tá? Então, os espíritos falam lá no Laboratório do Mundo Invisível que, vamos imaginar que alguém usava bengala na Terra. E ele quer se apresentar para alguém para ser reconhecido. E a bengala é um instrumento que pode fazê-lo reconhecido. Então, ele pode surgir com a bengala, tendo projetado ela, tá? A partir do quê? Da manipulação dos fluidos. Tá? Ele manipula o fluido, que é uma matéria, tá? E desenvolve aquilo. Quanto à roupagem, o pensamento modela. A fisionomia, a mesma coisa. Tá? De acordo com aquela reencarnação, Emmanuel definia se ele queria aparecer assim ou assado para o Chico. Ele mentalizava e aparecia naquela forma. Tá? Então é o pensamento a chave dessa questão das vestimentas, das formas, da fisionomia. Tá bom? A Tânia diz o seguinte: aprendi que o tempo de Deus não é o nosso. Exato. E talvez para a gente compreender o tempo de Deus, a gente passe por tantas dificuldades e tantas provas. A prova, ela faz com que a gente desenvolva paciência, por exemplo. E a paciência nos ensina o quê? Que não é do dia para a noite, de uma hora para outra, no estalar de dedos, que as coisas se resolvem. Demanda tempo. E aí a gente vai compreendendo que esse tempo, nós não somos senhor dele, mas leis perfeitas regulam essas estruturas, né? O que é definitivo é o amor, a verdade e o amor. E aqueles que se amam, eles jamais vão se distanciar. Jamais, porque Deus é amor e bondade, jamais separaria dois corações. Né? Então a Suzete até fala aqui, ó, imaginei como se estivesse vivendo a cena e chorei. Então, imagine a bondade de Deus se ele afastaria uma mãe de um filho. É claro que não. Né? Estão muito próximos. E, ainda que fisicamente distanciados por um período, chegará o momento que do reencontro. E esse reencontro é ainda mais saboroso. Né? Depois dessas saudades, essa certeza na imortalidade, ela se cristaliza nesses momentos, a gente fixa, grava ainda mais essa cena e essa possibilidade. Então, realmente é marcante essa situação, né? O dia chegará, o próprio Divaldo Franco comenta, acho muito interessante, que nos mundos superiores não tem a desencarnação como nós conhecemos aqui. E é verdade, né? Aqui, no mundo de provas e expiações, no mundo material, nós temos matéria. O espírito se desliga, se desenlaça do corpo físico, o corpo físico sofre ali as suas mudanças, se desagrega, mas nos mundos superiores não tem carne, né? Essa matéria grosseira, como a gente imagina. Talvez o próprio perispírito
né? Ele se tornando mais sutil, mais leve, ele tenha outras características, né? Então a gente não imagina como seria essa situação em outras regiões, mas não teria as dificuldades e essa separação que nos marca aqui na Terra por um período, né? A Rosa perguntou se as palestras online serão apenas às quintas. Isso, às quintas-feiras eu faço o livro Nosso Lar. Às sextas, o Renato está apresentando agora o livro Pensamento e Vida. Lembrando que nós retomamos as atividades presenciais. Então, a gente está na segunda-feira no A Caminho da Luz, na quarta-feira no A Caminho da Luz, no domingo de manhã também no A Caminho. Então, a agenda teve que, né, ser estendida, além de uma reunião, da reunião mediúnica que também participamos, ok? A Tânia também ainda afirma, capítulo maravilhoso, hoje minha mãe está muito enferma. Já vinha com câncer e com o falecimento do meu pai há 2 meses. Hoje está totalmente acamada e prostrada. Orações e vibrações para ela. Vamos vibrar, Tânia, pela Silvia Ferreira Wilbert, o Wilbert, tá? E pelo seu pai também, o Pedro, né? Com muita confiança, com muita certeza de que, né, ele está consciente, está bem, amparando aí vocês e sendo amparado pela misericórdia divina. Confiemos no Pai, tá? Confiemos no Pai. Eu recomendo para aqueles que desejarem, eu estou relendo o livro 50 anos depois, e está me passando uma força muito grande. Não sei se vocês já leram Há 2000 Anos. Alguns personagens do Há 2000 Anos também estão nos 50 anos depois. Mas os 50 anos depois, onde temos a personagem de Célia, ali como um verdadeiro anjo em meio àqueles romanos, e Emmanuel aparece como escravo Nestório, e escravo culto, e ele tem uma submissão evangelizada ali aos seus senhores e aquilo que vai acontecendo, e ela, Célia, então, a gente nem imagina que a gente se fortalece com esses exemplos desses cristãos do primeiro tempo. Tá? Então, se nos sentimos abatidos, vamos às leituras. Se lemos um livro Ave Cristo, vai dar uma força muito grande. As renúncias que um Quinto Varro teve que fazer, né? O próprio livro Renúncia, o livro Paulo e Estevão. Então, não nos deixemos abater nessa hora, né? Jesus espera o quê? Que tenhamos força, esperança, ânimo e coragem para darmos continuidade às nossas tarefas, cumprindo com o objetivo que nós viemos desenvolver aqui. Ok, meus amigos? Muito obrigado, então. Vou convidar a todos para a nossa prece final, para a nossa vibração, ok? Então, vamos envolver aqui a Silvia Ferreira e o seu Pedro também, através do pensamento da Tânia, que os bons espíritos e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa fazer uma visita à nossa irmã, envolvendo-a em ondas de luz, paz, forças, que ela se sinta amparada, renovada, cheia de ânimo, que a sua fé seja sustentada nesses momentos de prova, que os bons espíritos possam permanecer em torno dela, amparando a todo instante, bem como seus familiares e o seu Pedro também. Envolvamos os nossos entes queridos que estão em dificuldades e dores, que passam também pelos seus momentos de prova e expiação. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que trabalham nesses centros médicos, os idosos que se localizam nos asilos, nos lares de idosos, que a misericórdia divina possa envolvê-los, as crianças nas creches e orfanatos, os jovens que se encontram nas clínicas de recuperação,
as drogas. Envolva, Senhor, a todos aqueles que desencarnaram hoje e a todos os que nasceram, onde mostras a tua confiança em nós, enviando-nos teus filhos para que deles cuidemos. Ilumina os governantes do nosso país, no nível municipal, estadual, federal. Ilumina o nosso lar, os nossos entes queridos. Que sejamos envolvidos por sua vibração de paz e equilíbrio. Dispensa-nos, Mestre, que estejamos firmes e que esse ambiente íntimo que conquistamos continue conosco ao longo dessa noite, amanhã e em todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado a todos pela participação. E na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, com a permissão de Deus, estaremos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos. Fiquem em paz. Até a próxima.